E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2022 que fala sobre refração, e a questão diz o seguinte: o feixe de um laser incide obliquamente na lateral de uma janela de vidro cujo índice de refração é maior do que o do ar. Então vamos anotar isso aqui, que é uma informação importante. E a atravessa. Uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria caso não sofresse refração, e linhas contínuas com setas para mostrar a trajetória realmente seguida pelo feixe. Qual representação esquemática apresenta a trajetória seguida pelo feixe de laser quando atravessa a janela de vidro? Então é uma questão de refração que testa ali o conhecimento do aluno sobre a parte teórica, né? E os desvios baseado ali na relação dos índices de refração. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenhar a imagem das respostas, né? Deixar aqui já pronta de uma forma bem maior para a gente conseguir visualizar com mais atenção. E justamente o que a gente tem? A gente tem ali o feixe vermelho, né? Vindo aqui nessa direção, e esse feixe ele vai incidir então do ar, que é o que a gente tem aqui, para o vidro, que é o que a gente tem aqui, e depois retornar para o ar. A questão me diz que o índice de refração do vidro é maior do que o do ar. E a gente sabe que quando a gente analisa isso na matéria aí de refração da luz, a gente tem uma relação inversa entre os índices e os ângulos, de maneira que é o seguinte, ó, se o índice de refração do ar é menor que o índice de refração do vidro, então a gente pode dizer que o ângulo que o raio, né, ele vai ter em relação à normal no ar tem que ser maior que o ângulo que esse raio vai apresentar em relação à normal no vidro. A gente tem uma relação então inversa nesses dois casos aí, índice e ângulo. Então o que a gente tem que fazer primeiro aqui é colocar o que seria a reta normal nessa situação de refração que a gente está observando na entrada do raio do ar para o vidro. Então essa linha cinza que eu coloquei vai ser a nossa reta normal. Lembrem, é sempre perpendicular à intersecção dos dois materiais, no caso ali ar e vidro. Outra coisa que é interessante a gente colocar aqui é a linha reta que esse raio seguiria caso ele não refratasse, que seria algo mais ou menos assim, ó. Talvez não fique bem perfeito, eu vou até botar isso aqui tracejado para a gente não confundir, tá? Então ela seguiria essa reta caso não ocorresse o desvio, mas como, né, vai trocar de meios, os índices são diferentes, a gente sabe que vai ter um desvio aí pela forma como ele está entrando. Então a gente vai analisar os ângulos, ó. Aqui seria o ângulo de incidência em relação à normal, né? O ângulo de entrada, que a gente pode chamar de ângulo no ar, como a gente estava fazendo aqui na relação. E quando esse raio ele entra então no vidro, a gente sabe que a única coisa que não vai acontecer é ele ficar alinhado com a reta que ele seguiria caso ele não desviasse. A gente sabe que ele vai ou se afastar da normal ou se aproximar da normal, tá? E como a gente demonstrou ali, a gente sabe que ele vai então se aproximar da normal, porque o ângulo dele no vidro tem que ser um ângulo menor do que o que ele tinha no ar. Aí tu percebe aqui, ó, que em relação à normal, ó, esse ângulo ele deu uma encolhida, é o que a gente chama de ângulo então do vidro. Então tu percebe que ele veio para o lado direito, né, da linha tracejada. Nas figuras ali a gente pode tirar já algumas alternativas. Por exemplo, a alternativa E, que mostra o raio vindo para baixo, né, para a esquerda. A alternativa D, que mostra a mesma coisa. Então a gente fica com três possibilidades, que é a A, B ou a C. Agora vem a parte que mata a questão, que é o seguinte: quando esse raio ele vem agora do vidro e volta de novo para o ar, ele vai sofrer uma outra refração, e a lógica é a mesma. Quando ele entra no ar, o ângulo tem que ser maior porque o índice de refração do ar é menor. É a mesma lógica que a gente botou aqui no cantinho, certo? Mesma lógica. Então o que vai acontecer? Deixa eu desenhar aqui a reta normal de novo. Tá aqui a minha reta normal, vou botá-la agora aqui nesse pontinho que seria o ponto de refração observado, tá? Minha reta normal de novo. E a gente vai ver o seguinte: esse raio, quando passar então do vidro para o ar de novo, ó, ele tem que seguir uma trajetória onde o ângulo dele com a normal seja maior. Mas não só isso, o ângulo que esse raio tem que fazer com a normal tem que ser exatamente o mesmo ângulo que ele tinha lá no início, quando ele estava entrando no vidro. Então, na verdade, esse ângulo aqui, ó, que a gente vai chamar de θr,
ele tem que ser igual. E justamente por esses ângulos serem iguais, essas duas retas aqui, ó, elas precisam ser paralelas. Olhando as alternativas então, aquela que nos mostra essas duas retas, a tracejada que seria a reta inicial de entrada e a seta, né, que seria a reta de saída, né, o raio real saindo, paralelos seria na alternativa A, que é a resposta da questão. Tu percebe que aqui na B, ó, eles estão se afastando, e na C eles estão se aproximando, né? E como eu disse, os ângulos têm que ser iguais, de maneira que essas duas retas sejam paralelas. Só uma observação aqui interessante é que os ângulos do raio em relação à normal dentro do vidro, de incidência, né, e de reflexão ali, eles também vão ser iguais. Então esse ângulo aqui, ó, em relação à normal, ele tem que ser igual a este outro ângulo aqui que a gente tinha medido. Então é uma situação totalmente simétrica, tá? O motivo para essa simetria a gente pode explicar por causa da lei de Snell, né? A gente sabe que a lei de Snell mostra que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo que o raio faz com a normal no meio 1 tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo em relação ao meio 2. Como a situação trabalha com os mesmos meios, né, ar, vidro e depois vidro, ar, a fórmula é simétrica dos dois lados e a situação ela é simétrica, né, onde as faces do vidro elas são paralelas em relação ao ar. A gente pode então, por toda essa simetria, fazer essa relação de que os ângulos têm que ser iguais, né? Porque a matemática tem que ser a mesma, independentemente se o raio vem do ar para o vidro ou do vidro para o ar. Como a gente já tinha visto, então, a resposta para essa questão realmente é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!